Sabe, o nosso corpo tem um lugar que é praticamente um santuário, super protegido por osso, por barreiras, o cérebro. Mas e quando o invasor consegue furar essa segurança toda? Aí, meu amigo, começa uma investigação de altíssimo risco, uma verdadeira corrida contra o tempo para resolver um mistério onde cada segundo é crucial. É exatamente essa a questão que dá o start em tudo. Um alarme dispara no corpo, e o que poderia parecer uma coisa comum, de repente, se transforma numa batalha pela vida. É nesse exato momento que a nossa investigação médica começa. Então, pensem comigo, a cena do crime nesse caso é o próprio paciente. Os médicos se transformam em detetives. E os primeiros sinais que eles encontram são as pistas. Pistas cruciais que vão definir a urgência e o rumo de toda a investigação. Ok, vamos lá. Essas aqui são as 4 pistas clássicas que os médicos procuram. É a chamada tétrade da meningite aguda. Pensa nisso como se fosse o retrato falado do principal suspeito da nossa história. Só que é aqui que a investigação começa a ficar mais complexa. Na vida real, o culpado nem sempre é igualzinho ao retrato falado. Só 44% dos casos vão ter todos os 4 sinais de uma vez. A boa notícia é que a imensa maioria, 94%, vai apresentar pelo menos 2 deles, e isso já dá aos médicos um ponto de partida fundamental. Certo. A suspeita inicial foi levantada com base nos sintomas. Mas, como em toda boa investigação, os detetives precisam de provas concretas, de uma análise forense mesmo. E, para isso, eles vão direto na principal fonte de evidências numa neuroinfecção, um lugar onde o culpado simplesmente não consegue se esconder. Esse líquido, o LCR, ou como a gente costuma chamar, líquor, ele é basicamente a testemunha ocular do crime. Qualquer batalha que esteja acontecendo no sistema nervoso central deixa rastros nele. É como se os invasores deixassem suas impressões digitais ali. Então, analisar esse líquido é a chave para desvendar o mistério. E é aqui que a análise forense realmente brilha. Vamos olhar para essas pistas. A contagem de células de defesa está lá em cima, mais de 1.000. Opa, primeiro sinal de alerta. A célula que domina a cena são os neutrófilos, a tropa de choque do corpo, segundo sinal. A glicose, que é o açúcar, está baixa? Claro, as bactérias estão devorando tudo. E a proteína? Nas alturas, por causa da inflamação. Juntando tudo isso, bingo, o perfil bate com uma infecção bacteriana. Se o cenário for diferente, o suspeito provavelmente é um vírus. Beleza. Então o perfil do criminoso foi traçado. É uma infecção bacteriana que é de longe o cenário mais perigoso. Agora, falta dar nome aos bois, né? Vamos conhecer a galeria dos suspeitos mais procurados. O primeiro da lista é o pneumococo. Ele é o grande responsável pelos casos esporádicos, aqueles que não são de surto, e é extremamente perigoso, principalmente em adultos. Em seguida, vem o meningococo. Esse aqui é o campeão de casos no Brasil. Ele é famoso por causar surtos e aquelas formas da doença que são fulminantes, que podem levar à morte em questão de horas. Agora, este aqui, essa é uma história de sucesso da saúde pública. O Haemophilus influenzae já foi um dos grandes vilões, mas desde que a vacina foi introduzida, lá em 1999, os casos despencaram. É a prova viva do poder da prevenção. E para fechar essa lista dos principais, temos a listeria, um agente bem específico, um especialista em atacar os mais vulneráveis. Isso mostra como cada culpado pode ter um alvo preferencial. É claro que a investigação nem sempre é tão direta. Vírus, fungos, parasitas, eles também podem ser os culpados, e cada um vai exigir uma abordagem totalmente diferente. Mas a ameaça número 1, a mais imediata e mortal, é a bacteriana, e ela exige uma resposta instantânea. A partir do momento que todas as evidências apontam para uma bactéria, o ritmo da investigação muda da água para o vinho. A calma da análise dá lugar a uma urgência desesperada. Vira uma verdadeira corrida contra o relógio, porque o tempo se torna o maior inimigo de todos. E para a gente entender o porquê dessa pressa toda, basta olhar para esse número, 15%. Pensem bem, a cada hora que o tratamento com antibiótico demora para começar, o risco de morte aumenta em 15%. É um dado assustador. Simplesmente não dá para ficar esperando a confirmação final do laboratório. E é por isso que a regra de ouro na sala de emergência é agir. Os médicos não esperam. Eles começam imediatamente com antibióticos de amplo espectro, baseados na suspeita clínica. É uma decisão que envolve riscos, claro, mas que, no fim das contas, salva vidas. A lógica é, primeiro a gente ataca o principal suspeito com tudo, depois a gente confirma a identidade dele. Depois que a fase mais crítica da batalha passa, vem o rescaldo. A história não acabou.
É hora de ver o resultado final do caso, de entender as sequelas que podem ficar e, o mais importante de tudo, de aprender as lições para evitar que essa história se repita. E aqui fica muito, muito claro, porque aquela análise do líquor lá no começo era tão vital. Olha só a diferença gritante. De um lado, a meningite viral, que na maioria das vezes tem um bom prognóstico, um final feliz, do outro, a bacteriana, que é uma história completamente diferente. Mesmo com o tratamento, a mortalidade pode chegar a 30% e quase 1/3 dos que sobrevivem vão ter que lidar com complicações para o resto da vida. E quando a gente fala em consequências, não são coisas pequenas. A perda de audição é a mais comum, mas os danos podem afetar a capacidade de pensar, de se mover, podem mudar a qualidade de vida de uma pessoa para sempre. Então, vencer a infecção, às vezes, é só o começo de uma outra luta. É por isso que a prevenção se torna a nossa arma final, para impedir que um único caso vire um surto, especialmente no caso da meningite meningocócica. Existe um protocolo de saúde pública muito claro. É um plano de contenção, basicamente. O objetivo é identificar quem teve contato próximo com a pessoa doente, tratar todo mundo rapidinho com antibiótico e, assim, quebrar a corrente de transmissão. É proteger a comunidade inteira. No fim das contas, essa investigação médica toda nos deixa com uma reflexão poderosa. Apesar de toda a nossa proteção, de toda a nossa complexidade, uma ameaça que é invisível a olho nu pode colocar tudo em risco. Essa fragilidade e, ao mesmo tempo, a nossa incrível capacidade de lutar contra ela, essa dualidade, sabe? Ser tão vulnerável e tão resiliente ao mesmo tempo, talvez essa seja a grande lição que fica.